Olá, senhoras e senhores, meu nome é Arthur. Vamos hoje dar continuação aí ao nosso curso de Fundamentos de Comunicação. Nossa aula hoje é denominada Telecomunicações, mas nós vamos aqui aprofundar o conceito de canais e alguns aspectos importantes, né? Vamos aos slides. Então, primeiramente, vamos definir o que é um canal, né? O canal ele é um meio físico entre os sistemas de transmissão e recepção, por onde trafegam os sinais, sejam elétricos ou eletromagnéticos, da informação. O termo é utilizado para especificar um meio de comunicação. Pode ser o quê? Um canal fio, um canal rádio ou fibra ótica, entre outros. Ele pode ser usado para especificar um segmento do espectro de frequência, como largura de banda, bandwidth, ou uma faixa ocupada por uma transmissão de rádio. Exemplo, né? A faixa de transmissão da radiodifusão, né? FM, que vai de 88 MHz a 108 MHz, e um canal de rádio operado na faixa de 89,9 MHz. Certo? Então é um conceito bem amplo, mas o principal ponto, né, que a gente vai falar inicialmente é esse do meio de comunicação, meio físico aí, né? Vamos aprofundar esse conceito. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre o fio, né? O que é um fio? É simples, né? É um condutor, né? Elétrico. No caso aí para comunicação, geralmente a gente usa um par, né? Pelo menos um par. O sistema de telefonia fixa utiliza esse tipo de canal. Sua rede física é constituída por fios e cabos interligando os assinantes à central telefônica, certo? Então, é muito comum esse daí. Ele foi usado como o principal meio, né, de comunicação até um tempo atrás, né? Hoje já está deixando de ser. Outro sistema que usa o canal fio é a TV a cabo por assinatura. No entanto, diferentemente da rede de telefonia, que emprega o par trançado de fios, o sinal de TV chega à casa do assinante por um cabo coaxial, né? Esse da imagem inferior, né? Com aspecto físico e características elétricas próprias. Além do serviço de TV, o cabo coaxial permite que a operadora ofereça conexão à internet com taxa de transmissão superior à do par trançado e de melhor qualidade. Né? Então esse daí, inclusive já é uma realidade que já estão superando, né? Há uns 5, 10 anos atrás, isso era uma realidade, né? Os cabos coaxiais eram os melhores, né, meios aí de transmissão de internet. Hoje nós já temos a fibra ótica, né, que é muito superior, né? Então isso daí está evoluindo o tempo todo, né? Então o fio, né, ele era essa realidade aí como grande meio de comunicação, né, que se existia. Outro tipo é o canal de rádio, né? Ele é um segmento do espectro de frequência com largura de banda, né, ocupado pela onda eletromagnética que transporta a informação. O espaço livre é o meio físico das comunicações via rádio. O canal rádio é o sistema que apresenta o menor custo, porém as ondas eletromagnéticas, por se propagarem no espaço livre, encontram problemas de distúrbios e interferências, o que evidencia sua fragilidade. Um enlace de radiocomunicação é formado por equipamentos chamados de transceptores, capazes de captar e transmitir os sinais interligando todo o sistema. Dentre os vários sistemas de rádio estão a transmissão de TV das faixas VHF e UHF, as rádios comerciais FM e AM e as comunicações via satélite, certo? Então, basicamente, a comunicação via rádio ela tem duas antenas, né? E tem um espaço livre entre elas, né? No caso aí, na imagem está aparecendo o ar, mas nem precisa do ar, pode ser no vácuo, né? No caso, a comunicação via satélite, né? Ela vai para fora da nossa atmosfera, né? Então, geralmente ele vai ter aí, além da antena, tem um circuito ali, transceptor em cada uma das antenas, né? Que vai fazer essa interpretação da informação, às vezes mudar de protocolo, né? Fazer toda essa parte aí de interpretação mesmo, né? Então, a comunicação via rádio, o meio é o meio mais barato, né? Porque não tem, né? O meio ali não precisa. Porém, você precisa investir numa infraestrutura de antena, né? Que tem que ter nos dois lados, né? Então, e assim, a antena ela também não é infinita. Você precisa ter o alcance dela, né? Tem que atender aquele alcance. Então, nem sempre também
atende, né, a todas as necessidades aí, mas é uma grande tendência aí, né, a gente utilizar os sistemas de rádio. E o outro muito importante é a fibra ótica, né? Ela é um elemento monofilar de estrutura cristalina, condutor de luz, que transporta a informação na forma de energia luminosa, e apesar de possuir alto índice de refração da luz ao se propagar na fibra, o sinal sofre atenuação e dispersão. O canal óptico apresenta as seguintes vantagens: maior capacidade de transmissão de dados, com largura de faixa superior a 40 THz, e taxa de transmissão na ordem de 50 GB por segundo, gigabits, né, por segundo, esse Bzinho está minúsculo. Baixa atenuação e isolação eletromagnética. Sua principal desvantagem é o elevado custo de implantação e manutenção. As redes ópticas são utilizadas em sistemas de alta taxa de transmissão de dados, como as redes digitais, SDH de telefonia. Então, a fibra ótica ela é uma tendência, né? Ela não é tão barata quanto os sinais de cobre, né? Ela tem uma certa fragilidade, tem alguns pontos assim, né, de vulnerabilidade, mas é um sistema de alta qualidade que vem com tudo aí. Hoje, né, a gente já está chegando nas residências, né? Há um tempo atrás, né, eu acho que 10 anos atrás, quando, né, esse material foi feito aqui, a realidade era apenas para grandes empresas, né? Grandes comunicações de dados, né? Isso daí era usada a fibra ótica, mas hoje a gente já vê que já está chegando a um nível de consumidor mesmo, né? De residencial, né? Então esse é o grande estado da arte que nós estamos hoje, né? Na questão de telecomunicações. Um conceito que foi falado aí que é importante, né? É o conceito de atenuação, né? Então a gente precisa deixar claro aqui o que isso quer dizer, né? Na verdade, isso aqui são algumas dificuldades do sinal, né? Então, o que é a atenuação? Ao atravessar um meio físico de comunicação, o sinal elétrico vai perdendo energia, né? E chega ao receptor com menor intensidade. Essa perda de energia ou potência, chamada de atenuação, pode ser causada por diversos fatores, dependendo do tipo de meio de atenuação utilizado. Se é fibra de comunicação, se é cabo ou espaço livre, cada um tem uma atenuação diferente. Então aí vocês veem na imagem que a gente tem um emissor com uma amplitude do sinal e um receptor com uma amplitude menor, né? Então ele reduz mesmo a amplitude do sinal, é como se fosse uma resistência, alguma coisa ali que está atrapalhando o fluxo de elétrons mesmo, certo? Então ele gera uma queda aí do nosso sinal, né? Isso aí chama atenuação. Outro conceito importante é a limitação por largura de faixa, né? O espectro, né, do sinal da informação deve ser menor ou no máximo igual à largura de faixa do canal. Vamos tomar como exemplo um canal telefônico típico. Apesar da voz humana estar compreendida entre 15 Hz e 20 kHz, é no intervalo de 300 Hz e 3.400 Hz, né? 3,4 kHz, que é a maior concentração de energia da voz e maior inteligibilidade. Portanto, a largura de faixa do canal telefônico compreende apenas 4 kHz, com bandas de guarda laterais para evitar distorções de informação. Podemos então considerar a largura de faixa o tamanho do canal necessário para transmitir uma informação. Então, ou seja, eu teria que transmitir, se eu fosse pegar, né, cegamente aí a informação da voz humana, como ele está falando aí, que o que a gente ouve, seria de 15 Hz aqui nessa imagem, né? Vamos imaginar ali que a gente teria uma frequência inferior ali, que a gente precisaria transmitir de 15 Hz até essa F2 ali de 20 kHz, certo? Então essa seria a nossa largura de banda para o ouvido humano ouvir, né? Transmitir essa informação no meio ali, no caso cobre, né? Porém, o que ele está falando é que, na verdade, você não precisa de tudo isso. O que é inteligível pelo nosso ouvido, né? Que a gente realmente precisa ter informação, tá ali na faixa de 300 Hz a 3.400 Hz. O que isso quer dizer? Que eu não preciso de toda aquela largura de faixa, né, de mais de 20 kHz aí, né, para transmitir essa informação. Então a gente pode reduzir um pouquinho, né,
reduzir. E por que reduzir isso daí seria interessante? Porque o próprio, como a gente falou ainda agora da atenuação, existem outros problemas que nós vamos falar daqui a pouco, a distorção, que o meio, né, pode atrapalhar na transmissão do dado, da informação, né, cortando frequências mais altas ou mais baixas. Então, é normal que haja esse corte. Então, a gente tem que fazer essa análise. A gente vai aprender também a fazer essa análise com o analisador de espectro depois. E vamos ver qual é a largura de banda do nosso canal, né? Então, essa informação aí vai dizer que tipo de informação pode trafegar, né? Então, a gente vai ver se a gente pode trafegar, no caso, um sinal de áudio, pode trafegar um sinal de alta frequência, né? Isso daí tudo vai ser analisado aí com o nosso analisador de espectro e são as características do nosso canal como um todo, né? Então, outro conceito também importante aí é o retardo, né? Do inglês delay. A gente vai ver muitas vezes dessa forma, né? É o tempo que é gasto pelo sinal para atravessar o canal de comunicação. Para calculá-lo, divide-se a distância percorrida entre os pontos de transmissão e recepção pela velocidade de propagação da onda. Em sistemas via satélite, em que a distância percorrida é relativamente grande, cerca de 40 mil quilômetros, o tempo de retardo tem valor significativo. Um efeito muito comum em ligações telefônicas via satélite é o eco, durante a conversação proveniente do tempo de retardo. Então, assim, a transmissão ela não é instantânea, é muito rápida, mas não é instantânea, né? Esse atraso, ele é muitas vezes inerente ao dispositivo, né, que está fazendo essa comunicação, né, do que a próprio meio, né? O meio geralmente é rápido, a gente usa ali a velocidade da luz, né? Outras velocidades bastante altas, né? Porém, o tempo de processamento dessa informação é que pode gerar atrasos também aí na comunicação. Então a gente vê bastante isso, né? Vocês veem aquelas reportagens, né, ao vivo, em que o âncora do jornal chama, né, o repórter lá de campo, né? E ele demora a responder, né? A gente fica esperando, aí será que caiu? Será que não caiu? Fica aquela angústia, né? Então isso daí é o delay que se tem para o sinal chegar lá, né? É lógico, né? É muita informação ali, tá sobrecarregado, né? Então existe esse atraso, né? Então não é exatamente só o tempo da informação chegar lá, né? Da onda chegar lá, mas precisa passar por todos aqueles outros estágios, né? Da comunicação, além do canal, né? Então o canal ele é o principal aí que a gente está analisando, né? Existe o delay do canal, mas existem outros também. Outro conceito importante é o ruído. Esse aqui a gente vai precisar aprofundar um pouquinho, né? O que é o ruído elétrico, né? Ele é resultado da agitação térmica dos elétrons existentes na matéria. Pode ser percebido nas formas de corrente elétrica, quando gerado internamente em dispositivos eletrônicos, e de onda eletromagnética no espaço livre. O ruído elétrico tem comportamento aleatório e está presente em todo o espectro de frequências, prejudicando sobretudo as comunicações via rádio. Ele ataca e soma-se ao sinal de informação no canal de comunicação. Na recepção de sinais de áudio, o ruído causa um efeito de chiado no alto-falante, e na recepção de sinais de TV aparece na tela na forma de chuvisco, né? Na TV analógica aqui, é claro, né? Então, o ruído ele é essa variação aí do sinal original, né? Ele vai ter uma pequena alteração aí. Geralmente ele é um componente de alta frequência, tá? Ele vai entrar ali com uma frequência muito maior do que a frequência de comunicação nossa, né? Os sinais analógicos que a gente utiliza, né? A própria imagem, o som, né? Ele tem uma frequência relativamente baixa, né? Porém o ruído ali ele vem com uma componente de alta frequência. Então ele dá para ser retirado sim do nosso sinal. Porém existem algumas dificuldades, né? Que a gente vai falar em outra oportunidade. Nós podemos falar sobre os filtros, né? O filtro ele é muito utilizado para tirar ruídos, né? Então você vai ter um filtro passa baixa, né? Ele vai tirar essa componente de alta frequência, que é exatamente o ruído, né? Então ele vai ficar um sinal mais limpinho aí, porém ele vai gerar um certo atraso no teu sinal, né? Tem um efeito capacitivo que ele vai atrasar um pouquinho a informação, né? Então isso daí já é desagradável, né? Então, mas o ruído como um todo ele pode ser retirado sim.
Basicamente, existem dois tipos de ruídos que agridem, né, o sinal de informação: o ruído externo e o interno. As fontes de ruído externo são captadas pelas antenas de recepção e amplificadas. Alguns tipos de ruído externo, por exemplo, o ruído atmosférico ou estática, resultando de descargas elétricas da atmosfera provocadas pelos raios, sobrepondo-se ao sinal recebido. Um efeito muito comum que se ouve são os cliques nos fones e nos alto-falantes. Em comunicação digital, o ruído atmosférico causa perda de informação que pode ser corrigida com a inserção de códigos de correção no sistema. Então esses ruídos aí acontecem demais, né? Principalmente quando a gente falou da modulação, né? A modulação analógica ela é muito sensível a esse tipo de ruído atmosférico, né? Mas as outras também, né? As comunicações todas podem ter influência, né, desse tipo de ruído. Mas assim, a gente vai, quando a gente fala dos protocolos, geralmente ele já prevê isso daí, né? Ele já prevê que existe ruído e existe uma checagem de dados, né, para verificar se o dado está correto, né? Quando é comunicação digital, ele checa se aquela informação é verídica, né? E aí sim ele continua, né, transmissão do dado. Outro tipo de ruído externo é o ruído cósmico. Ele é originado por explosões solares, vem lá do Sol. Gera um forte campo magnético capaz de danificar os transceptores dos satélites de comunicação. Certo? Então esse daí existe, né? É imperceptível praticamente para nós aqui, seres humanos. Porém, os aparelhos percebem essas ondas eletromagnéticas, né, de maneira intensa. E isso daí gera, né, alguns ruídos fortes aí. E pelo ser humano também, produzido por máquinas, equipamentos como motores eletrodomésticos, motores a gasolina, etc., né? Então, tudo isso que a gente faz aqui no nosso dia a dia, você está gerando ruídos, né? Então, assim, é normal que exista ruídos no meio onde nós estamos, né? Então, por isso que todo sistema que a gente vai trabalhar, a gente vai prever a existência de ruídos, né? Então, a gente não pode esquecer que ele existe, né? Então, a gente vai precisar filtrar em algum momento, né? Ter alguns cuidados, né? Aqueles circuitinhos que nós fazemos no laboratório lá com jumpers, né? Se aquilo ali fosse para comunicação, seria bem problemático, né? Porque ali é muito suscetível a ruído, né? Você tem fios abertos, né? Que a gente chama de mau contato, né? Então tudo isso daí gera na verdade muito ruído numa comunicação de dados. Aí a relação sinal-ruído, né? Ela é a relação entre a potência do sinal de informação e a potência do ruído na recepção. Ela é determinada por essa equaçãozinha, né? S/N, né? Então ela é dada por 10 vezes log vezes a potência do sinal na recepção, né? Que é esse PS, e dividido por PN, né, que é a potência do ruído na recepção, né? Então, essas duas potências são dadas em watts, né? E essa relação é dada em decibéis, né? Então, a equação que a gente usa é essa daí. Depois a gente vai fazer um exercício aí sobre essa questão. Mas essa é a relação que a gente utiliza. Os valores mínimos, né, para uma boa recepção, né? Na comunicação analógica de voz, a gente considera que ele deve ser maior que 30 decibéis, né? Nas comunicações com vídeo, o sinal de vídeo maior que 45 decibéis. Nas comunicações digitais, maior que 15 decibéis. Certo? O ruído interno é gerado pelas permanentes colisões de elétrons ao se estabelecer corrente elétrica nos dispositivos resistivos e semicondutores presentes no equipamento de transmissão e recepção, né? A potência de ruído interno produzido por um dispositivo é expressa pela figura de ruído, esse F, né? Expressa também em decibéis, que é 10 vezes o log de N, onde esse N é a potência do ruído na saída do dispositivo, ou potência na saída sem ruído, né? Então essa é a figura de ruído que é dita aí. A potência de ruído, né, que é outra ação importante, né, sobre uma carga resistiva casada com a impedância do amplificador, é dada por essa equação aí. PN, né, igual K vezes T
O, né, vezes B, né, onde esse PN é a potência do nosso ruído, né, em watts, né, e o K é a constante de Boltzmann, que é igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin, né, é uma constante, esse valor vai ser sempre isso daí, tá? O T0 é a temperatura ambiente em Kelvin e B é a banda do canal em Hertz, né? Se houver estágios, né? Se houver múltiplos estágios ali, o ganho vai ser considerado dessa forma, né? Essa potência de sair do ruído, né? Ela vai ser vista na saída, né? Onde ela vai multiplicar aí o ganho do sistema, né? O ganho total, né? Que vai multiplicar G1, G2, todos esses ganhos, né? O F vai ser a figura do ruído, que a gente vai multiplicar, somar, perdão, todos aí, né? F1 mais F2 menos 1 dividido por G1, aí assim vai sucessivamente. E o T0 é a temperatura efetiva do sistema, né? Que também é uma relação aí da somatório, né? E divisão de todos. Outro parâmetro importante é a distorção do sinal, né? A distorção do sinal ela acontece muito, né? Ela altera a forma, né, da onda. Vocês percebem na imagem, a sinal está sendo transmitido, esse vermelho tracejado, né? E ele é recebido num formato que não é quadradinho, né? Esse azul aí, né? Isso daí ocorre exatamente pelas atenuações, né, que existem no meio do caminho aí. Mas a atenuação ela não é a mesma para toda faixa de frequência, né? Tem faixas que são mais atenuadas do que outra, né? Então, o que acontece? Ele geralmente corta aqui as componentes de alta frequência. Então, a componente de alta frequência é que faz essa parte quadradinha aqui, né, do nosso sinal digital aqui, né? Então, aqui ele vai ficar arredondado, né? Até chegar ao ponto de ficar igual uma senoide aí, que é só a componente de mais baixa frequência, né? Então ele atenua geralmente aí esses componentes de alta frequência, né? Então no caso a gente percebe isso daqui nos sinais analógicos para telefonia fixa, né? Quando você percebe o timbre ali da voz diferente, né? Você percebe que a pessoa tem uma voz diferente no telefone, né? É muito comum, né? A gente está falando aqui, capta a voz de uma forma, né? Ao vivo, mas por telefone você vê que a voz está diferente, né? Por quê? Porque o sinal se distorce, né? Então, às vezes a componente de alta frequência ou de baixa frequência é cortada ali e fica diferente a voz. Por fim, os sinais interferentes ou espúrios, né? O que é isso daí? São sinais de outras comunicações que invadem o canal. Que é chamado de linha cruzada na linha telefônica, né? Ou de rádios piratas, né? Que interferem na comunicação de aeronaves na torre de controle de aeroportos, né? Então, a gente tem ali... Isso daí é muito fácil de se analisar. Isso aqui, inclusive, é uma imagem similar ao que se vê no analisador de espectro, tá? Então, geralmente a gente vai perceber ali uma componente fundamental, né? Uma amplitude grande, né? Aí tem os harmônicos que acontecem com numa certa de forma previsível ali, né? Escalonada. E o espúrio aparece ali no meio, né? Sem avisar ninguém, né? Então, o espúrio ele é uma frequência que vem do nada mesmo, você não sabe dizer de onde é que ele veio, né? Então, geralmente é isso daí, é uma interferência que acontece com outro canal de comunicação. Então, por isso que é definido a frequência que você está trabalhando ali, né? Você define aquela frequência para exatamente não ter essa interferência aí com outros sinais, né? Então, aquela que a gente falou lá, né, aquele espectro, né, é definido pela Anatel, né? A Anatel diz que área que você vai atuar, né? Então, por exemplo, a parte da aeronáutica, ela tem uma área, né, de frequência ali, um espectro reservado a eles, né? Então, você não pode invadir aquela área, né? Senão você vai causar interferência ali em comunicações muito importantes, né? E assim sucessivamente. Então, essa interferência, né, é exatamente por causa desse descuido que existe muitas vezes aí e às vezes se invade, né, uma comunicação de outro, né? Certo, pessoal? Então era isso daí. Eu vou depois passar para vocês um trabalho, tá bom? Que vai complementar essa última nota nossa, uma pesquisa
exatamente sobre o analisador de espectro que eu falei aí, tá bom? Depois eu explico melhor para vocês. Havendo dúvida, me procurem, estou aqui à disposição, certo? Obrigado a todos e boa noite.